Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sala de aula, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM Digital. Estamos aqui para mais um momento de bate-papo, de conversa sobre filosofia e para poder ajudar você a mandar bem na sua prova do Enem, eu tenho certeza que a gente vai falar aqui hoje, aquele conhecimento que a gente vai compartilhar com vocês vai ser muito importante para daqui a alguns dias quando você estiver mandando bem lá na sua prova, beleza? E hoje a nossa aula vai tratar de um tema muito importante, muito legal, recorrente no Enem, e tenho certeza que você vai conseguir, a partir dessa chave de leitura que a gente vai te dar, aqui conseguir marcar bastante ponto e chegar junto lá na prova e mandar bem. A nossa aula de hoje, galera, é sobre filosofia contemporânea. Isso mesmo, filosofia contemporânea. Já viemos aí ao longo de uma jornada tratando dos grandes temas da filosofia ao longo da história, desde quando ela surgiu. E hoje a gente vai falar, então, já um pouco mais perto do ponto de vista do tempo e da história, da filosofia produzida na contemporaneidade. Nós temos, então, como objetivo aqui da nossa aula de hoje, compreender as características da filosofia contemporânea, compreender as bases filosóficas do pensamento contemporâneo e apresentar os principais filósofos contemporâneos, as principais ideias, aqueles que deram o tom dessa filosofia, aqueles que de alguma forma pensaram e refletiram e foram responsáveis por essa mudança de paradigma. Então, vamos lá, na nossa introdução nós temos filosofia contemporânea, contexto histórico da filosofia contemporânea, o que caracteriza a filosofia contemporânea, o que é a razão na filosofia contemporânea e, portanto, também os principais filósofos. Ao longo da nossa apresentação, nós vamos trazer aqui os principais filósofos com seus principais conceitos e ideias. Beleza? O que é, então, afinal de contas, essa filosofia contemporânea? Se a gente voltar um pouquinho, qual foi o período anterior que nós estudamos? Uma filosofia chamada filosofia moderna, que ela veio na ruptura justamente com a filosofia medieval. Então, de trás para frente, nós temos a moderna e a medieval. Então, pessoal, a gente vai, então, nesse momento aqui, perceber, conhecendo a filosofia contemporânea e percebendo que ela já demonstra uma ruptura com os paradigmas filosóficos que haviam anteriormente. Então, antes da filosofia dita contemporânea, porque começou a se perceber que havia alguns questionamentos com relação àquele modelo de filosofia produzido da modernidade. Assim como a modernidade também representou uma ruptura com a filosofia medieval. E a gente vai, nesse momento, então, compreender por que a filosofia contemporânea ela tem traços muito específicos. Primeira coisa, a filosofia contemporânea, cronologicamente, situa-se entre algum período impreciso do século XIX até os dias atuais. Então, a filosofia contemporânea ela vai abarcar uma série de movimentos, de transformações que ocorreram de meados do século XIX até os dias atuais. Alguns estudiosos preferem classificar os pressupostos teóricos e pensamentos filosóficos produzidos no século XIX como parte da filosofia moderna. Então, tem gente que vai dizer que até o século XIX ainda seria filosofia moderna, mas já há sinais e muito material nos apontando que algumas ideias, alguns pensamentos que começaram a fluir no século XIX já nos apontavam essa ruptura, então não seria filosofia moderna, mas sim uma filosofia mais contemporânea, com reflexões que têm mais a ver com o momento histórico que nós estamos, ou o nosso momento histórico sendo produto daquelas reflexões que aconteceram lá em meados do século XIX. Bom, o contexto, a gente poderia pensar que a filosofia contemporânea ela emerge de dois contextos aí, de dois antecedentes, o iluminismo e o positivismo. Primeiro, o iluminismo, porque havia ali a crença do avanço da ciência, da técnica, do conhecimento, aliado à popularização desses conhecimentos por meio da educação, traria um avanço moral da sociedade. Então, o iluminismo ele tinha essa crença de que, por meio do avanço técnico, também teria um avanço moral na sociedade, que a sociedade também se transformaria numa outra sociedade, transformada, e que, por meio do conhecimento da técnica, o mundo seria um mundo melhor. Já o positivismo de Auguste Comte
que também vai ser considerado o pai da sociologia, que é uma ciência que nasce também aí nesse ambiente, ele também vai ter uma outra contribuição. Ele vai acrescentar a necessidade de um conhecimento estritamente científico e de uma rigorosa ordem social para o avanço social. Então, o positivismo, ele é, digamos assim, uma crença na ciência, né? O positivismo, ele, de certa forma, ele deixa de lado todos os aspectos mais subjetivos do homem e da humanidade e passa a considerar apenas o aspecto positivo, científico, considerando apenas esses elementos como os elementos verdadeiros e possíveis e capazes de trazer uma ordem social, deixando de lado, então, outras questões próprias do ser humano, sentimento, emoção, subjetividade, isso é um pouco deixado de lado nesse movimento. E aí, então, surge a necessidade de uma crítica a isso. Nós temos como os principais influenciadores da filosofia contemporânea alguns pensadores fantásticos, que a gente vai ver eles mais à frente nas próximas aulas, mas vale já colocar aqui que eles foram importantes. O pensamento reinante no século XX, as escolas filosóficas, as interpretações, a pós-modernidade, enfim, tudo que há de diferente na filosofia ocidental nos dias de hoje, que se destaca na filosofia moderna, nasceu em obras dos filósofos do século XIX, como Auguste Comte, Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, Arthur Schopenhauer e Karl Marx. Esses autores, pessoal, cada um deles, a partir das suas ideias, dos seus pensamentos, foram os grandes influenciadores daquilo que a gente chama de contemporaneidade. E ali já está apontando alguns movimentos que esse grande paradigma abarca, como, por exemplo, até a própria pós-modernidade, que alguns estudiosos discordam dessa nomenclatura, mas, de fato, a própria contemporaneidade também pode ser chamada dessa forma por causa de alguns questionamentos que ocorreram durante esse período e através de alguns pensadores importantíssimos aí. Bom, primeira coisa importante que a gente tem que perceber é que, como método historiográfico, o positivismo afirma a necessidade de atenção aos fatos estritos da história como fonte única de conhecimento. Então, o positivismo ele é estritamente factual. O positivismo, como método histórico, ele vai afirmar apenas os fatos estritos da história como importantes, como fonte única de conhecimento. Bom, aí a gente já começa a perceber uma ruptura com o idealismo alemão, por exemplo. E aí mais uma ruptura agora. O materialismo histórico dialético de Karl Marx afirma a necessidade de se entender a história humana como história de sua produção material. Então aí já é uma ruptura maior ainda, porque enquanto os idealistas ou o movimento do idealismo alemão vai buscar respostas nesse mundo ideal, em ideais, já o Karl Marx, por exemplo, ele vai apontar o materialismo histórico. Então as respostas têm que ser buscadas aqui na história e na materialidade da vida das pessoas e não no ideal e não nesse mundo idealizado, nessas ideias ou nesses conceitos. E o próprio Marx ele vai ter também uma relação ambígua aí com o iluminismo e vai ter uma oposição, como eu já falei aqui, ao idealismo alemão. Qual a relação ambígua do Marx aí? Porque, se a gente perceber, o iluminismo produziu, de certa forma, o idealismo alemão. A gente sabe que o iluminismo está acontecendo na França, mas o Kant, lá na Alemanha ou na Prússia, ele começou a também levar essas ideias iluministas para lá. E ele pode ser considerado um dos primeiros idealistas. O Marx ele vai, de certa forma, se aproximar do iluminismo por meio da Revolução, a própria Revolução Francesa, de certa forma, é um evento importante para o pensamento do Marx. A ideia de igualdade entre as pessoas também é um conceito importante para a filosofia e para o pensamento materialista do Karl Marx, mas ele vai se afastar da questão da ênfase o tempo todo na razão e de outros aspectos também decorrentes da Revolução Francesa. Então, já apontando aqui, algumas revoluções foram muito importantes que mostraram exatamente esse momento de ruptura com as ideias modernas. Então, vamos apontar aí 3 revoluções, o contexto histórico desse momento da contemporaneidade: a Revolução Francesa, a Revolução Americana, da Independência Americana, e a Revolução Industrial. Em termos práticos, as revoluções políticas trouxeram um novo modo de governar.
Então, aqueles antigos regimes foram questionados, aquelas formas de governo foram questionadas, a política passou por transformações. E a Revolução Industrial representou um imenso avanço técnico e científico para a Europa. Então, se a Europa está descobrindo novas formas de governo, ela também está passando agora por uma reforma estrutural no sentido da sua ciência e da sua técnica. Está se descobrindo, produzindo como nunca foi produzido antes, e tendo invenções como nunca foi feito antes, a técnica sendo elevada ao máximo possível. É claro que aquele momento de otimismo nessa técnica acabou gerando o positivismo que é criticado pelos pensadores contemporâneos, mas, de certa forma, causou uma transformação e causou mudanças na sociedade. Outra coisa importante também é que os pensadores ou os grandes influenciadores da filosofia contemporânea, eles foram críticos ferozes daqueles sistemas totalizantes, ou aquelas filosofias que queriam explicar o todo. E cada vez mais a ideia de indivíduo passou a ser contemplada por essa filosofia ou por esse novo modo de pensar. Um dos exemplos aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele numa outra aula, é o Arthur Schopenhauer. Né? Esse filósofo, esse pensador, ele lança o conceito de vontade como uma força motriz de natureza que tudo causa, ao acaso, independente de qualquer vontade humana ou de qualquer existência divina. Vejam, já é uma ruptura, é claro, com a ideia religiosa, que já estava acontecendo na modernidade, isso vai aflorar mais agora na contemporaneidade. Mas o importante aqui da gente pensar é esse conceito de vontade em Schopenhauer. Schopenhauer vai dizer que aquela parte de nós, do homem, digamos, que ele chama de inconsciente, e ele vai separar em duas partes, o consciente e o inconsciente, isso que vai depois fazer parte da própria psicologia lá em Freud, já nasce aqui um pouquinho em Schopenhauer, que ele vai dizer o seguinte, que a consciência e o inconsciente, ele usa a metáfora de um gordo carregando um gordo cego que carrega um magro que enxerga. Né? É claro que é uma metáfora um pouco estranha para a gente compreender, mas veja, ele vai dizer que a parte de nós que é inconsciente, ela é muito maior, ela é muito mais forte do que aquela parte de nós que é consciente. E essa parte inconsciente seria essa vontade. Mas essa vontade ela não está presente só no ser humano, mas ela está presente em todas as coisas que existem. Ela é uma força que move tudo, independente daquilo que nós chamamos de vontade humana e também dessa questão da existência divina. Vejam, esse tipo de pensamento já começa a fazer uma série de confrontos com as ideias que tentavam, por exemplo, compreender o todo, como, por exemplo, os imperativos categóricos de Kant e outras formas de compreensão da moralidade e da ação humana. Então, o Schopenhauer também já representa esse momento de ruptura com os ideais da moralidade moderna, por exemplo. O Kierkegaard, importante pensador também nesse período, ele vai trazer para a gente uma outra compreensão, a ideia de angústia, por exemplo. Ele vai dizer que o ser humano ele é livre para fazer as escolhas dele e sempre diante de cada escolha há essa angústia, esse momento de angústia. Ele lança a ideia de que a filosofia deve prestar atenção à vida individual humana, para que o próprio ser humano entenda e se conforme com a sua condição, muitas vezes permeado por essa angústia, esse conceito de angústia diante das escolhas que o ser humano sempre tem, e essa angústia ela é inevitável, porque ele não sabe o que virá depois dessa decisão. É muito importante, então, a gente perceber como que cada vez mais a filosofia contemporânea ela passa a ser a filosofia do indivíduo, do sujeito, e não mais aquela filosofia da coletividade, da compreensão do todo. Então, por isso que é essa ruptura com esses sistemas totalizantes. E o Nietzsche também. Friedrich Nietzsche é um filósofo também muito importante para a gente poder entender a filosofia contemporânea. Por quê? O Nietzsche ele vai não só se contrapor à moralidade construída até então, mas como até a própria razão, a própria filosofia que foi construída até então. Porque o Nietzsche vai falar o seguinte: o problema é que toda a filosofia e toda a moralidade que foi produzida até então desconfia dos instintos,
desconfia da parte humana que talvez seja a melhor parte do ser humano. Então, quando ele fala, quando nós só afirmamos a razão como algo importante, nós deixamos de lado boa parte daquilo que há em nós que talvez seja fundamental para a nossa própria existência. Lá o que está em Schopenhauer, que o Nietzsche também vai se inspirar, de certa forma, no Schopenhauer, e depois a psicologia freudiana vai se inspirar nesses dois filósofos, exatamente nessa compreensão de que a razão humana é apenas a ponta do iceberg desse ser humano, que há muito mais, digamos, no inconsciente, que as ações humanas elas são mais explicadas pelo aquilo que é produzido pelo inconsciente do que propriamente aquilo que é racional. Então, há uma valorização dos instintos em Nietzsche. Há uma valorização da animalidade do ser humano em Nietzsche também. E ele vai, então, fazer várias críticas, por exemplo, falando da questão da moralidade, que a gente vai retomar numa aula específica sobre o Nietzsche, mas fica aqui já esse momento em que ele começa a desconfiar tanto da própria razão como da moralidade produzida e pensada até aqui. Começa a questionar esses postulados. Bom, o que está acontecendo nesse momento também, está surgindo novas ciências. A filosofia contemporânea ela é muito diversa. Ela é um movimento muito que ao longo de todo o seu, desde o século meados do século XIX até então, teve diversos movimentos, e movimentos dos mais variados. Então, a filosofia contemporânea, ela também é marcada pelo surgimento de novas ciências. Há pelo menos 3 ciências aí importantíssimas para a gente poder compreender o que está acontecendo na Europa nesse momento, no mundo, né? Está surgindo a sociologia, a partir das ideias de Kant, de Durkheim, de Weber e do próprio Karl Marx. Está surgindo esse novo ramo do conhecimento aí. Está surgindo a antropologia como estudo específico do homem e a psicologia, que é considerado o pai da psicologia, o Freud, né? E o Freud, o Nietzsche e o Marx são considerados, mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre a escola de Frankfurt, como os mestres da suspeita, né? Ou esses homens que começaram a perceber que a realidade, o pensamento, a consciência não é tão regular e como se pensava até então. Em meio ao avanço da técnica e das novas maneiras de explicar a realidade, filósofos como Nietzsche duvidavam do suposto progresso alcançado pela modernidade, que atingiria seu ápice no século XIX. O século XX inicia com a suspeita de que as teorias iluministas e modernas talvez não fossem tão certas. O que vai acontecer, gente? Havia todo um otimismo na modernidade, na técnica, na ciência, de que o mundo seria um mundo melhor a partir do desenvolvimento científico, o que não se comprovou na prática. O que aconteceu logo no início? Esse otimismo ele é transformado num grande pessimismo, porque o que aconteceu logo no início do século, no final do século XIX, início do século XX, o que aconteceu de fato foram grandes tragédias, né? Grandes momentos em que a humanidade teve quase à beira da extinção, né? Mortes, guerras, tragédias na economia, na política, na humanidade em si. Então a Primeira Guerra Mundial foi um desses fatores, né? Então a Primeira Guerra Mundial logo no início do século XX, né, onde a Europa assistiu de perto a tragédia acontecendo nas portas das pessoas. Logo depois, na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. E aí começou -se a desconfiar, então, dessa ciência que traria o bem, dessa técnica que traria o bem, que o mundo seria melhor, passou-se a ter uma certa desconfiança com relação a isso. E aí, então, a gente começa a perceber esse conceito de razão instrumental, que foi elaborado pelos filósofos ligados ali à escola de Frankfurt, como, por exemplo, Adorno e Horkheim, no livro Dialética do Esclarecimento. E eles vão classificar o Holocausto como a máxima da barbárie que a humanidade chegou devido ao que eles chamaram de razão instrumental. Então, a ciência não é tão neutra como se pensava até então. Ela pode ser instrumentalizada e muitas vezes instrumentalizada para o domínio, instrumentalizada para o horror, e como foi então compreendido. Esses filósofos que estão ligados
a um marxismo, digamos assim, as ideias de Marx que estão presentes na escola de Frankfurt começam a traçar críticas a todos esses sistemas que vieram até então prometendo que o mundo seria um mundo melhor, e começou, não é tão assim não. Essa ciência, né, a instrumentalização do conhecimento pode levar também ao horror, e então deve ser pensado, refletido. Então, e aí fica a pergunta, qual o avanço social que houve com o desenvolvimento da técnica e da ciência? As tragédias, as grandes guerras marcaram a contemporaneidade, deixando evidente que o avanço científico não garantiu o avanço moral humano. Então, essa é uma das principais questões da filosofia contemporânea, esse pessimismo existencial com relação ao desenvolvimento. Né? Houve um desenvolvimento científico, mas, ao mesmo tempo, a tragédia também acompanhou esse desenvolvimento no século XX, por exemplo. A crítica de Adorno e Horkheim recai, sobretudo, sobre o ideal iluminista que acreditava que o avanço e a popularização do conhecimento garantiriam um avanço social. Então, é essa questão que está sendo posta aqui e sendo discutida, e foi o tom da filosofia contemporânea. E o que caracterizou, então, essa filosofia? A principal marca da filosofia contemporânea é a crítica aos modelos filosóficos desenvolvidos até a modernidade. Então, é exatamente aqui que está o cerne da filosofia contemporânea. É a crítica a esse otimismo moderno. O Nietzsche, por exemplo, vai criticar a desconfiança que a moral põe nos instintos. Ele vai fazer uma crítica a isso. Por exemplo, até então valorizou-se muito a questão da moralidade, controlada pela razão, pelo conhecimento, né? Que a razão deve controlar os instintos, e isso não é de Kant. Isso é desde Sócrates, Platão, né? Essa concepção, e ele vai dizer, não, peraí, o ser humano não é só razão, ele tem sentimentos, emoções, isso deve ser também valorizado. Os filósofos ligados ao Círculo de Viena investigavam as condições da linguagem, falam que há um problema sério na linguagem, a linguagem ela é um problema para a filosofia, porque os conceitos não podem não ser tão bem compreendidos, os significados podem ser dúbios, podem ser, de certa forma, ambíguos, e começaram, então, a perceber que até na própria linguagem há também a questão da ideologia, e que ela pode estar sujeita a erros também. O Sartre, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, que o ser humano está condenado à liberdade, que o ser humano é livre, e então essa liberdade é paradoxalmente compreendida aí como uma condenação à liberdade. E ele vai defender a corrente existencialista contra uma corrente essencialista. Então, o essencialismo acredita que existe uma essência do ser humano, que então quando aquele ser humano vem ao mundo, já está meio que pré-programado do que ele vai ser. A corrente existencialista, defendida por Sartre, ele vai defender que o ser humano teria, por exemplo, ele vem ao mundo e depois, com as experiências dele, a partir da existência, que ele define a sua essência. Não é que não tenha uma essência, mas essa essência é construída na existência. Então ele vai dizer que a existência precede a essência. Isso é uma das afirmações muito importantes dessa corrente chamada existencialismo, que também surge na contemporaneidade. Já falamos um pouquinho aqui da escola de Frankfurt, né, que ela vai criticar esse desenvolvimento científico que não levou à melhoria da vida das pessoas na prática, mas a instrumentalização do poder e do controle sobre as pessoas. A gente tem também a Hannah Arendt, que é uma filósofa judia alemã, inclusive vivenciou o horror da perseguição nazista, e ela vai dizer o seguinte, o que motiva a atuação filosófica dela é teorizar sobre esse fenômeno também ocorrido na contemporaneidade do totalitarismo. Ela vai se dedicar a investigar isso, né? Porque o século XIX também assistiu o surgimento do totalitarismo, a ascensão do totalitarismo, a consolidação do totalitarismo. E a Hannah Arendt ela vai discutir sobre todas essas questões aí. E como a gente abordou já aqui no texto, ela mesma foi vítima desse momento da história do século XIX, do século XX, durante a contemporaneidade. E aí a gente tem outros nomes, né? Como, por exemplo, Michel Foucault, Deleuze, Derrida. Esses nomes estão ligados a esse movimento também que aconteceu
na contemporaneidade chamado pós-estruturalista. Esse movimento, ele critica, ele vai chamar, ele, na verdade, é chamado por alguns em tom de crítica de pensamento pós-moderno, porque exatamente ele vai criticar todas essas questões modernas que afirmava muito objetiva, muito positivista. O pós-estruturalismo, ele visa quebrar a estrutura formal de pensamento baseada na razão e no método rigoroso, estabelecendo que a filosofia deve atuar por meio do pensamento livre para chegar às suas conclusões. Então, muitos vão atribuir, vão chamar esses pensadores de pós-modernos, mas, na verdade, eles só estão propondo uma nova forma de se chegar ao conhecimento fora daquele rigor, fora daquela forma que valorizava apenas a razão e não considerava outros aspectos do ser humano. E aí a gente vai caminhando aqui para a nossa reta final. O que é a razão, então, na filosofia contemporânea? A filosofia contemporânea, em geral, tentou estabelecer um novo padrão de racionalidade. Afastamento da compreensão e otimismo da razão iluminista. Então, a primeira coisa é afastamento daquele otimismo da razão. A razão passa a ser evocada como um instrumento de emancipação intelectual por meio da reflexão e da sua própria razão. Então, cada vez mais, há uma valorização do indivíduo, da pessoa em si. É uma filosofia que vai cada vez mais pensar no sujeito e não no todo. Os modernos encaravam a racionalidade como um instrumento que permitia o ser humano dominar a própria natureza. O Holocausto, que a gente citou aqui, foi a instrumentalização da razão como meio de domínio político. A degradação ambiental é consequência dessa mentalidade positivista também. Então, a gente percebe que a degradação ambiental ela é uma espécie de filho dessa... lembra do Hobbes lá, que dizia que o poder, ele precisa... a natureza precisa ser tão dominada, saber é poder... essa ideia de poder a todo custo que controla a natureza. Então, de certa forma, essa degradação ambiental, essa relação hoje que as pessoas, que o capitalismo, chegam nesse capitalismo predatório, digamos assim, isso é fruto, é consequência dessa mentalidade positivista e dessa mentalidade que a natureza tem que ser controlada e dominada. Instrumentalização, então, do saber, degradando a própria natureza. A filosofia moral e a ética contemporânea também passou por um processo de revisitação e reestruturação de seus sistemas teóricos morais, por perceberem que a razão não é a garantia das ações moralmente corretas. Aliás, o que se entendia como ação moralmente correta até o século XIX passa a ser questionado por filósofos como Marx e Nietzsche, que enxergam a necessidade de mudanças sociais com a finalidade segundo os seus julgamentos, estabelecer um novo tipo de sociedade. Para Marx, um novo tipo de ser humano. E para Nietzsche, um novo... Na verdade, Marx então vai propor uma nova sociedade e Nietzsche um novo tipo de ser humano, uma sociedade transformada e um ser humano também transformado. Bom, nós tentamos aqui, ao longo dessa aula, tentar teorizar alguns movimentos, alguns pensadores desse momento tão rico da filosofia contemporânea. Nós ficamos na aula de hoje, a gente fica por aqui e a gente ainda continua, porque a gente tem aqui alguns pensadores, alguns conceitos importantíssimos para você mandar bem na sua prova. Valeu, galera, aquele abraço e até a próxima.